Baixa tua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos diante da Tua palavra, diante do Teu povo, dos Teus filhos. E te agradecemos, ó Deus, pela sensação de estarmos reunidos na Tua casa, na sala de casa, sentado no sofá, no chão, comendo algumas coisas e ouvindo o Papai. E assim que nós temos essa sensação, como o Nardelli compartilhou, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua presença. E queremos abrir o nosso coração para que o Senhor ministre, ó Deus, na vida de cada um de nós, orientando a gente, ajustando a nossa vida, fortalecendo a gente, abençoando a gente, ajudando a gente a se ajustar, se aproximar mais do Senhor e também da Tua vontade, dos Teus propósitos para a nossa vida. Abençoa-nos assim, Pai, e te agradecemos. Continua fluindo e falando nesse ambiente, satura esse ambiente com a Tua presença, satura esse ambiente com palavra de conhecimento, palavra de revelação, satura esse ambiente, ó Deus, com entendimento, discernimento, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Finalizamos a palavra do domingo passado dizendo que hoje compartilharíamos e vamos compartilhar algumas dicas, algumas direções de como você vai entender e discernir o teu chamado pessoal, o teu chamado individual. Isso é muito, muito importante para a nossa vida. Domingo passado a gente conversou de que muitas vezes, muitos de nós, em muitos períodos da vida, a gente está vivendo a vida cristã como se estivesse com um tanque na reserva, né, do tipo socorro, Senhor, e um dia atrás do outro assim, e da necessidade, da possibilidade a gente se movimentar para um tipo de vida em que a gente viva com um tanque cheio, cheio de graça, cheio da presença, cheio de direção, de unção e tudo mais. E tem uma distância, e conversamos domingo passado sobre isso. Se você quiser, você vê o vídeo novamente, está na internet já, no aplicativo, a mensagem do domingo passado. Então você observa. E nisso de você, às vezes, sair desse lugar de viver uma vida cristã, como no tanque da reserva, pedindo força para suportar mais um dia, para realizar mais uma série de problemas, matar alguns leões, aquele negócio todo, né? Às vezes, para sair desse lugar e vir para cá, você precisa discernir quais os propósitos que Deus tem para a tua vida, entender o lugar que você de fato deve ocupar. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, a gente não tem déficit de unção. Aqui tem déficit de unção. A gente convive com o tanque na reserva, quase acabando. Mas aqui a gente não vive com déficit de unção. Aqui a gente vive com o tanque cheio, abastecido, para podermos fazer tudo o que precisamos fazer. Quando você entende e discerne o teu chamado, a tua vocação, o teu lugar no reino de Deus, o teu papel no reino de Deus, e você se dedica para isso com entendimento, então o céu se move a teu favor. Eu gosto de usar essa frase aqui, né? Os anjos trabalham também ao teu favor, há uma liberação de graça, de força, de unção sobre você, e você é abastecido para poder cumprir o teu chamado. Amém, queridos? É lógico, esse é o lugar ideal para a gente viver e conviver, né? Orando sempre, intensifica tudo. Aqui nesse lugar intensifica tudo. Intensifica oração, intensifica dedicação, intensifica trabalho, intensifica esforço, muito mais do que lá. Mas lá você sofre, aqui você regala. Amém? É a diferença. Há uma diferença. Aqui a gente está realizando alguma coisa. E realizar as coisas dá trabalho, crescer dá trabalho. Edificar dá trabalho, amém, gente? Ok? Mas a gente está nesse lugar aqui realizando, crescendo, amadurecendo, avançando. A gente não tem a sensação de estar patinando na lama, né? Aqui não, aqui a gente tem sensação de a gente estar construindo alguma coisa, as coisas estão acontecendo, eu estou sendo edificado na caminhada, estou edificando pessoas, tem algo que está sendo construído aqui, e é digno, e é lindo, e é maravilhoso, tem a ver com a eternidade, e a gente glorifica a Deus por todo o trabalho, por todo o esforço, às vezes por alguns sofrimentos, às vezes por algumas tristezas, mas a gente tem tanque cheio. E a gente segue.
Se acelerar, a gente acelera, sem problema, porque a gente está abastecido. Amém, queridos? Então, às vezes, para você se movimentar aqui, talvez um dos problemas é que você ainda não discerniu todos os aspectos do propósito de Deus para a tua vida, todos os aspectos relacionados ao teu chamado e à tua vocação. Então é isso que eu quero repartir com você essa noite. Eu quero falar com você 4 passos que você pode dar para você discernir. É simples, ok? Não é misterioso, não, é simples. Eu vou chegar lá. Mas antes de chegar lá, eu preciso fazer uma introdução diferente. Eu preciso caminhar com você até lá. E eu preciso desfazer alguns paradigmas relacionados a chamado de Deus, ou a vocação, ou propósito. Eu preciso fazer isso, para que juntos nós cheguemos neste lugar aqui, repartindo então essas 4 dicas para você fazendo, vai poder discernir tudo mais. Vai depender de um pouco de trabalho de você. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o conteúdo dessa mensagem, a gente vai transformar isso num estudo de célula, e os líderes receberão esse estudo de célula, e você, na tua célula, em 1, 2, não sei, você vai preencher, você vai fazer tudo que está proposto aqui, que eu vou repartir com você, para você chegar a essas conclusões e a essas descobertas maravilhosas. Amém, queridos? É simples, mas se você vai atrás de um coach para te ajudar a descobrir essas coisas, você vai ter que pagar 5, 10 mil reais para o cara, né? E eu vou fazer isso de graça para você. Posso ouvir um amém? Amém. Ai, Deus, esse posso ouvir um amém foi brincadeira, tá? Não tem brincadeira, é um xiste, né? Brincadeira séria. Muito bem. É isso que eu quero fazer essa noite com vocês. Vocês estão comigo? Vamos lá, vamos juntos. Primeira coisa que eu quero destacar, né, como identificar seu chamado. Passa para o slide em que está o que não é um chamado de Deus. Muito bem, deixa por aí. Primeiro, o que não é um chamado de Deus. É muito importante você ficar atento. Eu não sei qual é o paradigma que você tem na sua cabeça sobre isso, mas fique atento, porque o entendimento do que de fato é um chamado de Deus pode ser libertador, ok? Libertador. Então fique atento, vamos lá. O chamado de Deus para você, ou o seu papel no reino de Deus, não é um serviço que você executará em um tempo determinado no futuro, depois de um longo tempo de busca ou preparação, como um status futuro a ser alcançado em um tempo que não se sabe. Amém? Fala a verdade. Às vezes a gente tem essa sensação. O meu chamado, a minha vocação, o meu propósito, o meu destino em Deus e tal. Aí alguns poderiam pensar desse jeito aí. Assim, é algo que está, eu não sei quando, eu não sei o dia, eu não sei o local. Deus está me preparando para um tempo, para um local, para uma tarefa, para um ministério, e Ele ainda está me preparando. Então, quando eu estiver lá, eu estarei no meu chamado e na minha vocação. Deixa eu dizer para você, não é assim. Amém? Não é assim que funciona. E quer saber de uma coisa? Graças a Deus não é assim. Porque esses que ficam aguardando cumprir a vontade de Deus, sei lá quando, eles convivem com uma sensação muito desconfortável. Os que pensam assim, convivem com uma sensação de desajuste na vida, aguardando algo que você não sabe o que é e que está em um futuro incerto. Amém? Ok? Então, eu quero convidar você a pensar comigo, a partir dos exemplos bíblicos, como Deus criou lá no Éden, lá no Gênesis, as coisas, e como Deus foi estabelecendo as coisas. E por favor, fica com o teu coração aberto, pedindo ao Espírito Santo para você
receber esses entendimentos todos, porque isso vai ser abençoador e poderosamente abençoador na tua vida. Amém, queridos? Amém. Vamos lá. Pensa comigo, então, na criação. Primeira coisa, se reporta ao Gênesis capítulo 1, lá no momento da criação. Deus cria Adão e Eva, e a primeira coisa que eu destaco é o seguinte: Deus cria filhos para si. Amém? Deus cria filhos para si. Nosso primeiro chamado é para sermos filhos. Ok? Deus não criou um funcionário. Vem à existência um funcionário para fazer um trabalho que eu vou determinar. Não. Deus cria filhos para si. Para se relacionar. É família. Amém, gente? Amém. A primeira coisa é isso. Não tem a ver com fazer. Tem a ver com ser. Mas não é somente o conhecimento e o entendimento da tua identidade, mas de quem gerou você. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Quem gerou você? Você sabe que você tem o DNA de Deus? Sabe? Você não é órfão. Você não é órfão. Deus criou você na família. E evidentemente eu estou falando do ponto de vista espiritual, mas repetindo um testemunho que a pastora dá sempre, quando na adolescência ela perdeu o pai natural, meu sogro, Almir, depois de um tempo, Deus falou ao coração dela e ela se posicionou e Deus passou a ser o seu pai. É a sensação que a pastora tem no coração sobre paternidade. Porque, em última instância, o meu pai que é vivo hoje, Deus é pai do meu pai e Deus é meu pai. Então, a gente está falando do ponto de vista espiritual. Então, primeira coisa, você foi chamado para ser filho e pertencer. Amém, queridos? Ser filho e pertencer. Não tem a ver com o que você pode ou não fazer. O fazer depende de várias outras coisas que vêm na sequência. Então, a primeira coisa é que você é filho. E você foi comprado por um alto preço, um preço muito caro mesmo, que foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá no Éden o homem pecou, se afastou de Deus, mas Jesus veio para nos resgatar, para nos fazer filhos. Por isso, João, no capítulo 3, fala da necessidade do novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo em Cristo. Nascer de novo, nós precisamos. Perdemos a nossa filiação lá no Éden, mas Jesus resgata ela para nós. Mas Ele é o Filho. Como que a filiação com Deus é resgatada na nossa vida? Quando eu me faço um com o Filho. Ele é o Filho. E quando eu estou nele, eu sou tornado filho. Amém, queridos? É assim, em Cristo, a nossa filiação é restaurada e a paternidade de Deus é restaurada em nós. A primeira coisa que você tem que entender é isso aí. Ok? Como eu disse, e estou repetindo, não tem a ver necessariamente com o que você pode fazer. Olha só, Gênesis 1, 27, Deus criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A narrativa do primeiro capítulo cria os dois de uma vez. A imagem de Deus os criou. Nós fomos criados com o gen de Deus. E em Cristo isso foi restaurado. O gen de Cristo, o gen do Filho está em nós. Amém, queridos? Portanto, a nossa vida só terá sentido quando ela estiver sendo vivida segundo a nossa natureza espiritual. Amém? E assim é na casa do papai. Então, Deus nos criou para isso. Segunda coisa,
Deus ordena crescer, governar, cuidar e guardar. Aí ele dá algumas atribuições ao filho. Amém, gente? Por quê? Nós somos filhos. E como é comum, os filhos acabam crescendo e entendendo como é a cultura da família, mas também entendendo como são os negócios da família, os interesses da família, e o filho acaba se envolvendo nos negócios da família. Amém? E Deus acaba atribuindo ao filho algumas capacidades, algumas atribuições que têm a ver com o pai. Então, quando ele nos diz, no verso 28 do Gênesis 1 ainda, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Presta atenção, o que Deus está falando para o filho. E isso tem a ver comigo e com você também. Amém, gente? Presta atenção na ideia aqui. Deus os abençoou. Tem uma bênção sobre você. Em nome de Jesus, há uma bênção sobre você para ser quem você precisa ser. Ok? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. É uma ordem, é um imperativo, sede. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Exerça governo. Não é sujeitar outras pessoas. É a terra. Aqui a terra não é sinônimo de humanidade. Aqui é todas as coisas criadas, porque esta terra tinha sido maculada por Satanás já. E ele já estava instalado nesse lugar. Amém? Então, a gente tinha que fazer uma luta, a gente tinha que expandir os negócios do papai num lugar onde estava tudo deformado e estragado pela presença de Satanás e seus anjos. Ok? Então, a gente tem um trabalho de restauração para fazer. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Prestou atenção que ele não está falando de gente aqui. Amém, gente? Está falando da natureza, está falando inclusive dos animais. Né? Aí em 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então tem algumas atribuições que Deus deu aqui para o homem. Deus ordena o homem a crescer, a governar, a cuidar e a guardar. E deixa eu falar algumas coisas sobre isso. Nós temos Deus nos chama, nos dá um propósito de exercermos governo na nossa vida. Nós precisamos ser fecundos, nós precisamos crescer, precisamos multiplicar, precisamos abençoar pessoas, precisamos fazer discípulos. Amém, queridos? Do ponto de vista natural, sim, é uma graça quando Deus nos dá a bênção de podermos gerar filhos. Mas quando um casal, uma família ainda não tem filhos ou não terá filhos naturalmente, filhos biológicos, ainda assim a palavra para sermos fecundos continua. E nós podemos gerar discípulos, filhos espirituais. O fato é que nós precisamos abençoar a próxima geração. Nós precisamos viver pensando na próxima geração. Amém? Vai entendendo o que é que está dentro do propósito de Deus. Estão comigo? Ok? Sede fecundos, multiplicai-vos. Na cabeça de Deus, a gente foi criado para expandir, para crescer, para aumentar a nossa jurisdição, para crescer na sua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua empresa, na tua rede de relacionamentos. Amém, queridos? Nós fomos criados para isso, para abençoar pessoas e aumentar nossa rede de influência, aumentar nossa rede de contatos, nosso network. Nós precisamos fazer isso. Nós fomos criados com essa possibilidade. Eu preciso alcançar mais pessoas possível
né? Mas disso não de maneira forçada, porque eu preciso abençoar as pessoas. Enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, sujeita todas as questões relacionadas ao natural, relacionadas à carne, aprenda a sujeitar as tuas próprias vontades, tudo que está relacionado à terra, relacionado à vontade do homem, da carne, aprenda a sujeitar. O primeiro governo que você tem que fazer é com você mesmo. Amém, queridos? Estão comigo? Deus nos chama a governar, mas a primeira coisa que a gente tem que aprender a governar é a gente mesmo. A gente tem que aprender a sujeitar a nossa carne, a nossa vontade. Amém, queridos? Nós precisamos aprender a dizer não às nossas vontades, para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. Não estou com vontade de lavar a louça. Aí não vai lavar a louça mais? Você vai comer em prato sujo? Ah, não estou com vontade de arrumar a cama. Sério mesmo? Sério mesmo? Ah, hoje eu não estou com vontade de fazer comida. É verdade? Ah, mãe, hoje eu não quero arrumar o quarto, nem varrer a casa. Sério mesmo? E daí que você não está com vontade? Vai e faz. Estou perguntando se você quer ou não quer. A geração de hoje é estranha. A geração de hoje assim, fala para um menino de 1 ano e meio, 2 anos, o que você quer comer hoje, filhinho? Quem é da minha idade aqui? Nardelli? Não é. Desculpa, né? Desculpa. Fala para mim se o pai, o nosso pai perguntava, o que você quer comer hoje, filhinho? Né? Você vai comer o que tem no prato. E tem que comer tudo e dar graças a Deus. Ei, que história é essa? Não gosto de jiló, problema é seu, vai comer. E é bom, eu gosto de jiló. Aprendi a comer jiló, quiabo e todas as coisas que ninguém gosta, eu gosto. Porque eu comia quando era criança. E aprendi a gostar do amargo. Aprendi a gostar de tudo que precisa. Porque é assim que funciona. Amém, gente? Eu não sei bem porque eu estou falando isso, mas deixa eu voltar. Ah, sujeitar, lembrei. Domínio próprio. A gente tem que aprender a governar a própria carne e os próprios desejos. Não quer limpar o tênis sujo de barro? Limpa o tênis sujo de barro. Senão você não vai ter tênis, né? É assim que funciona. Minha mãe me obrigava a lavar meus tênis, né? Porque eu só brincava no barro, aí não tinha como. Ela não lavava meus tênis, era eu que lavava. Se não lavasse, não tinha tênis. Então, era assim que rolava. A gente precisa aprender a governar a nossa própria vida, sujeitar a nossa própria vida. Isso significa você decidir fazer uma boa gestão da sua própria... Eu gosto dessa expressão também, eu sempre repito ela. Você aprender a fazer uma boa gestão da tua saúde física, uma boa gestão do seu dia a dia, das responsabilidades que você tem, uma boa gestão da sua saúde emocional. Ei, olha aqui para mim. Nós precisamos aprender a fazer uma boa gestão da nossa saúde emocional. Se algumas comidas não fazem bem para o teu corpo, não coma. Se comer demais faz mal, não coma. Faça uma boa gestão da sua saúde. Precisamos aprender a fazer uma boa gestão dos nossos pensamentos, aquilo que entra pelos nossos ouvidos, aquilo que entra pelos nossos olhos. Nós precisamos fazer um autogoverno. Deus nos criou para isso. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Um dos propósitos de Deus para a sua vida é que você aprenda a sujeitar a sua carne e aprenda a fazer um autogoverno para você fazer uma boa gestão da vida. Precisamos aprender a fazer uma boa gestão da nossa vida espiritual, uma boa gestão do nosso relacionamento com Deus. Amém, queridos? Deus nos fez para governar. Se eu não sei governar nem as minhas finanças, e não sei sair do cartão, não sei sair do débito, não sei sair disso, daquilo, peça ajuda pelo amor de Deus.
Amém, queridos? Converse com o teu líder de célula, converse com o teu supervisor, converse com os teus supervisores, Pede socorro para eles, porque eles são gente capaz e abençoada que vai poder orientar você. Procura a gente, procura os pastores, a gente vai poder repartir coisas com você, para que você aprenda a fazer uma boa gestão das suas finanças. Isso é autogoverno. Se você não faz uma boa gestão das tuas finanças, a tua vida degringola. Não é verdade? Você tenta ser bom no relacionamento, mas está ruim. A sensação de escassez, a sensação de falta, a sensação de não posso, está sempre atazanando você, oprimindo você como se fosse uma legião de demônios, oprimindo a sua cabeça, o seu coração, atrapalhando você de dormir. Afeta os teus relacionamentos, afeta a tua comunhão com Deus, afeta um conjunto de coisas. Então, por favor, aprenda a sujeitar todas as coisas, inclusive as inclinações para gastar quando não precisa, a fazer uma boa gestão das tuas finanças. Você foi criado por Deus para governar e para sujeitar. E no começo é assim mesmo. Amém, queridos? Amém. Isso tem a ver com propósito? Tem tudo a ver com propósito. Amém? Amém? Não é o que você vai fazer, é o que você precisa ser. Os filhos de Deus têm recursos do céu, mas os filhos de Deus precisam ser treinados a governar. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, Ele falou que nós vamos reinar juntamente com Ele. Um rei governa. Se você não for treinado agora, aí Jesus vem na sua segunda vinda, fala assim, então filho, vamos reinar? Vamos governar? Vamos governar cidades? Vamos governar estados? Vamos governar nações? Vamos governar? Assim, Deus, primeiro eu preciso da sua ajuda para poder cobrir o cartão de crédito, porque estou quebrado e estou devendo para algumas pessoas e tal. Então, e eu não estou conseguindo governar as minhas emoções, o meu relacionamento, minha família. E eu tô, sério mesmo, Deus, eu estou brincando assim, mas não estou brincando não, estou falando sério, né? Estou sendo meio cínico, assim, desculpa, mas não é para dar uma ideia de condenação ou de repreensão sim, mas de condenação não. Na verdade, eu quero chamar a atenção do seu coração, porque Deus não está muito interessado no que você tem condições de fazer. Deus está interessado em que você aprenda a se autogovernar. Você aprenda a agir como um filho do reino de Deus. Deus está interessado em que você desenvolva as suas capacidades sacerdotais. Amém, queridos? Amém. Deus quer que você desenvolva as suas habilidades de governo. E tudo começa com você mesmo. Governando os seus desejos, suas vontades, sua família, suas finanças. Amém, queridos? Amém. É preciso. Então, a gente às vezes lê o livro de Gênesis e não pensa em algumas coisas, né? Mas eu estou convidando você a pensar. E dentro da ideia de destruir um paradigma errado de propósito. Amém, queridos? Estão comigo? Posso seguir? Vamos lá. Outra coisa. Deus, aí o homem peca no Gênesis. Ok. Adão não conseguiu fazer uma boa gestão. Ele não conseguiu fazer uma boa gestão das palavras que tinham recebido de Deus. Eita!
porque ele não fez bom uso e não fez uma boa gestão das palavras e dos comandos que ele tinha recebido de Deus, ele caiu feio, e todos nós com ele. As palavras que Deus tem dado para você. Quais as palavras que Deus tem dado para você na sua vida toda? Como você está administrando isso? E como você está cuidando das palavras que você já recebeu da parte de Deus? Seja quais forem. De ser alguém, família, né, e tal, missionário, né, ou exercer alguma função, ou servir de alguma forma, ou sei lá, quais as palavras que você já recebeu da parte de Deus? Você precisa fazer uma boa gestão delas. Você tem que ajustar a sua vida às palavras que Deus já te deu. Amém, queridos? Deus não vai fazer tudo. Deus libera tudo, tem tudo para poder para fazer. Ele libera a palavra e nós é que correspondemos com Ele. Tá? Ele libera uma palavra, recurso, fica tudo disponível, aí a gente responde daqui de baixo, se conecta com Ele, e quando a gente se conecta, a coisa começa a funcionar. Na teologia, isso aqui se chama oikonomos charis. Desculpa falar em grego, mas eu vou traduzir. Só para você dizer, só para você entender, que isso aqui é uma realidade bíblica muito, muito importante, inclusive estudado na teologia, oikonomos charis. Isso significa, oikonomos é da palavra economia, que significa administração, charis é graça, então é a economia da graça. Eu faço uma boa administração da graça que está sendo liberada sobre mim. Só que Deus libera até um momento e eu respondo, eu preciso responder à graça de Deus. Aí a gente se torna parceiro. Aí eu me conecto com os recursos, eu me conecto com a palavra e com todo o poder que vem junto com a palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Amém? Então, eu me junto e eu me movimento em função disso. Eu estou correspondendo com o Senhor. Aí a gente se movimenta numa direção só com o céu todo a nosso favor. Amém, queridos? Assim a gente se movimenta. Aí o homem peca. Não fez uma boa gestão das palavras que recebeu da parte do Senhor, se afastou e deu muito ruim. Aí em Abraão, acontece de Deus chamar esse camarada, Abrão, lá da terra onde ele estava, em Harã, para começar uma caminhada com Deus. Qual é o propósito de Deus para Abrão? Ok? Tinha a ver com o endereço? Não tinha necessariamente a ver com endereço, um lugar. Tinha a ver com um lugar, em certo sentido, sim, tinha. Mas a grande questão de Abrão não era chegar em Canaã, até porque ele chegou em Canaã, no capítulo 12, e logo começou uma escassez horrorosa, e ele viajou para o Egito, ficou sei lá quantos anos no Egito. A questão não era o endereço. A questão é que Deus convida Abrão a andar com ele. Vai andando aí, filho, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. O endereço não era a coisa mais importante. A coisa mais importante é, você precisa aprender a andar comigo. Você precisa aprender a viver comigo. Porque na caminhada, eu vou te ensinar e te capacitar para tudo aquilo que eu sonho para você. É na caminhada. O propósito de Deus estava sendo cumprido na vida de Abrão, desde o momento que ele saiu de Harã e começou a caminhar. O propósito de Deus não se cumpriu apenas quando ele se estabeleceu na terra de Canaã, quando teve o seu filho Isaque ali e depois morreu. Não, o propósito de Abrão não se cumpriu apenas nisso. Aliás, o propósito de Deus para Abrão é que ele fosse pai de uma grande nação, de uma grande geração. Então, o propósito de Deus para Abrão ainda não se cumpriu na plenitude. É muito além da própria vida, transcende a existência de uma única pessoa. Daí a importância de nós
entrarmos nos propósitos eternos que são maiores do que nós, ao ponto de buscarmos em Deus a entender qual é o nosso lugar num propósito muito maior do que o nosso. Existem propósitos individuais, mas eu pego esses propósitos individuais, o discernimento que Deus nos dá de quem a gente é e das capacidades que Ele tem nos dado, eu tenho que colar nos propósitos eternos. Amém? E fazer parte da construção de um reino, fazer parte da construção de um povo santo, fazer parte da construção de um povo remido. Amém? Até o estabelecimento do governo pleno de Jesus sobre toda a raça humana e sobre todo o universo criado. E também sobre os céus e sobre o inferno, com o aprisionamento de Satanás. O negócio se fecha só lá na frente. Amém? Agora, é uma caminhada, de forma que estar no propósito de Deus pode ser que tenha muito mais a ver com a caminhada do que com o lugar que você chega. Porque na caminhada a gente vai sendo transformado. Na caminhada a gente vai aprendendo a andar com Deus. Na caminhada, Deus está nos santificando. Na caminhada, vamos discernindo as suas vontades. Na caminhada, a gente vai poder ensinar os nossos filhos. O que Abraão fez? Depois Abraão, ele ensinou seu filho Isaque sobre os propósitos de Deus. Passou para a geração seguinte. Você pergunta, Abraão é o pai da fé, tal. Grande prova lá com o seu filho Isaque no Monte Moriá. Beleza, mas quais as grandes obras? Qual é a multiplicação? Não, Deus promete uma grande nação para Abraão e ele tem um só filho, que era o filho da promessa. Teve um outro que deu muito ruim, né? Até hoje dá problema. Que são os árabes. Né? Não que os árabes são problema. É um povo que precisa ser alcançado. Na verdade, se você sabe, tem muita conversão acontecendo entre o povo árabe. Ok? E entre o povo persa, que são os iranianos. Tem muita conversão. E também os iraquianos, que são os antigos cananeus, né? Babilônicos e tal. Era o Iraque. Babilônia na região do Iraque e os persas é a região do Irã. Está havendo muita conversão lá. Quem lê as revistas de obras missionárias, né, que envia sustento e dá cuidado para missionários em terra onde há perseguição, o testemunho, o relatório que vem desses lugares é que está havendo uma explosão de conversões nesses países, nesses lugares onde tem perseguição. Mais do que no nosso, mais do que nos países cristãos, reconhecidamente cristãos. Isso é tremendo, isso é fabuloso. Deus começa a gerar um povo do reino em Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ok? Nem deu endereço nem nada, vai andando aí. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Uma nação precisa de um território, Matos. Amém, gente? A questão não tinha a ver com a terra. Tinha a ver com uma nação. Estão comigo? Só que hoje o povo de Deus, nós somos a nação de Deus. Tem a ver com terra? Tem a ver com nação, com território, com língua, com cultura? Não. Transcende tudo isso. Nós temos, por isso quando eu oro e dou a bênção sacerdotal, Senhor, abençoa os teus filhos que estão aqui e também todos estão espalhados por toda a terra, porque a família é grande. A tua bênção venha sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família, sobre toda a nação dos santos, toda a nação dos salvos. Isso é maravilhoso. Transcende. Tem a ver com terra, um território. Tem a ver com povo. Amém, gente? Tem a ver com povo. O teu chamado tem a ver com gente. Amém? O teu chamado tem a ver com povo. O teu chamado tem a ver com a formação de um povo. Percebe que
é individual até num certo nível. No maior nível é coletivo. É o lugar que você ocupa no coletivo. É o papel que você cumpre no coletivo. São os dons que você desempenha no coletivo. São as habilidades que Deus tem aperfeiçoado na tua vida durante uma vida toda. E você coloca essas habilidades a serviço dos irmãos. Tem a ver com pessoas, tem a ver com a formação de uma nação. Amém, gente? Discípulos. Fazer discípulos de todas as nações já não tem mais a ver com território. Nunca teve a ver com território, mas com um povo. Amém? Aí, sai da tua casa, parentela, vou mostrar, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Veja que as bênçãos que ele libera sobre Abrão aqui, são bem parecidas com as bênçãos que ele liberou sobre Adão. Amém? Consegue ver isso? Porque agora, por causa do pecado, Deus tem que começar de novo, tem que começar a formação, porque a nação do povo de Deus deveria começar com Adão, mas agora ele separa Abrão, para de Abrão criar um povo, e desse povo nascer Jesus. E em Jesus é que somos feitos povo de Deus. Não em Abraão, em Jesus. Não em Abraão, em Jesus. Amém? Mas Deus tinha que começar uma história aí. E se revelar a uma nação. E ele separa e cria Israel para mostrar as demais nações e toda a cultura dos humanos que tinha uma nação que andava com Deus e que tinha o propósito de exercer um papel sacerdotal para ensinar as demais nações que valia a pena fazer aliança com Deus, para que as demais nações também fizessem aliança com Deus. A nação que nasceu de Abraão, de Isaque, de Jacó, tinha um propósito missionário, tinha um propósito sacerdotal na terra, um propósito missionário. Amém, gente? Não é exclusividade. Não, a gente quer alcançar todo mundo. Te abençoarei, te engrandecerei. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Aonde você andar, aonde você estiver, um dos propósitos de Deus para a tua vida é que você seja uma bênção agora. Tem a ver com gente, tem a ver com povo, a formação de um povo. Sê tu uma bênção na tua casa. Deus já falou, eu te abençoarei. Agora, sê tu uma bênção. Distribui aquilo que eu estou dando. Amém, gente? Amém. Você acha que Deus vai ficar derramando bênção em cima de bênção se você não vai distribuir? Deus retém. Quanto mais você libera, mais o céu flui sobre você. Agora, sê tu uma bênção. Você já foi salvo, agora sê tu uma bênção onde você está. Sê tu uma bênção no seu trabalho, sê tu uma bênção na tua família, sê tu uma bênção na igreja, na comunidade em que você faz parte, sê tu uma bênção na célula, sê tu uma bênção no futebol, sê tu uma bênção no futebol masculino, sê tu uma bênção no futebol feminino. Sê tu uma bênção fazendo yakisoba para 400 pessoas, quantas foram? 300? 300 pessoas. 300 quilos de yakisoba. Gente do céu, isso é muito yakisoba. Sê tu uma bênção, faz o pessoal comer esse yakisoba e falar assim, gente, eu quero mais. Né? Qual é o próximo? Sê tu uma bênção. Fazer a geração Kids, sê tu uma bênção. Quando a criançada e os pais disseram assim, eu quero participar disso, mas sê tu uma bênção na tua célula. Vai para a célula, fala assim, eu quero voltar aqui, porque tem coisa de Deus aqui. Sê tu uma bênção na tua casa. Eu gosto de vir na sua casa porque a gente sente paz na sua casa. Sê tu uma bênção. Amém, queridos? Faz parte do propósito de Deus para a tua vida. E tem a ver com agora. Não tem a ver com algo do futuro. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, não esquenta a cabeça se falam mal de você ou não falam. Não importa, nada disso importa. Nada disso importa.
Não gasta energia com essas coisas. Não gasta energia emocional com essas coisas. Segue aí, meu. Segue aí fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Não para por causa dessas coisas, não. Sabe? Vamos seguir. Abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem a ver com o povo. Atravessou Abraão, olha aqui. Atravessou Abraão a terra de Siquém. Ele já está na caminhada. Eu saltei, estou no verso 6 agora. Até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão, só lá. Apareceu o Senhor a Abraão só lá na terra do carvalho de Moré. E lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Tem a ver com cuidar de gente, tem a ver com ensinar a próxima geração, tem a ver com cuidar de criança, tem a ver com ensinar as crianças a orarem, tem a ver com ensinar as crianças a buscarem a Deus, tem a ver com ensinar as crianças que elas são amadas pelo Senhor e que elas também são um alvo do Espírito Santo para batizá-las. Amém, gente? Amém. Sim, tem a ver com isso. Abençoarei a tua descendência. E é também verdade que essa palavra descendência está apontando para Jesus. Também é verdade. Ok? Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Levantar altar. Por onde você vai, meu amado, levanta um altar de adoração. Faz do lugar onde você está um lugar de louvor, de culto. Amém? Ao Senhor. Faz. É o teu chamado, é o teu propósito. Fazer do lugar onde você está, do teu trabalho, do teu negócio, da tua empresa, ser um lugar onde o trono de Deus está. Isso faz parte do propósito de Deus para você. Tem a ver com algo que você pode fazer só lá no futuro, você não sabe quando, não sabe direito o que é. Não, tem a ver com algo que você pode fazer agora. É fazer da tua casa, do teu negócio, da tua empresa, um lugar onde a habitação de Deus é perceptível. Amém, gente? Isso é o propósito de Deus para você. Passando dali, no verso 8, passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ali ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, de novo, um novo altar, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe, que é o deserto da Judéia, fica dentro do deserto da Judéia. Ele levanta um segundo altar e ele invoca o nome do Senhor naquele lugar e naquela terra. É uma oração que nós podemos fazer. Chega na tua empresa, no teu departamento, se você não pode fazer isso em voz alta, ora silenciosamente, mas invoca o nome de Deus naquele lugar. Amém? E faz aquela cadeira que você senta, aquela mesa que você trabalha, um lugar onde a presença de Deus pode ser percebida. Amém, gente? Isso é propósito de Deus. Amém? Então vamos lá. Deixa eu resumir alguma coisa relacionado aqui a Abraão. Te abençoarei, te multiplicarei, seja uma bênção onde você estiver, seja uma bênção para as famílias da terra. Deus promete a terra de Canaã à descendência de Abrão. Abrão edifica altares e invoca o nome do Senhor. Quais são as conclusões que a gente chega aqui? E hoje eu só vou pregar a introdução. E a mensagem mesmo, o corpo da mensagem eu vou fazer domingo que vem. Quais as conclusões que a gente chega aqui sobre esse episódio da criação e de Abrão? A caminhada com Deus, tem isso aí em algum lugar? Acha aí os slides, por favor. A caminhada com Deus é um propósito. Amém, queridos? Você foi chamado para andar com Deus. Não é para algo que você está sendo preparado, que você vai desempenhar daqui a 30 anos.
É hoje. Amém, gente? Aprenda a andar com Deus na sua vida. Ser bênção na terra é um propósito. É o propósito de Deus para a tua vida. Ser tu uma bênção. Aonde você estiver, é o que Deus quer para você. Ser tu uma bênção. Amém? Terceiro, ensinar nossos descendentes a ser povo de Deus em um propósito muito maior. Ensine os teus filhos. Vocês são povo de Deus, vocês são da nossa casa, são da nossa família, têm a nossa cultura familiar, então vocês também têm um propósito, um chamado de terem um tempo com Deus, aprenderem a ser povo de Deus, a orar, a ler a palavra de Deus, a ter uma história com Deus. Desenvolva uma história com Deus. Tenha uma história pessoal com o Senhor. Tenha uma história pessoal com o Espírito Santo. A ponto de você discernir a voz dele, e você sabe quando ele está falando, porque você conhece a voz dele. O pai está falando, assim, eu conheço essa voz. Amém? Ou então vem uma sensação no teu coração, eu sei eu sei o que o papai está fazendo quando ele põe essas coisas no meu coração. Eu sei o que ele está dizendo. Desenvolva um relacionamento, uma intimidade, ao ponto de você discernir quando Deus dá alguns comandos para você. Amém, queridos? E você vai poder ouvir a voz dele e discernir que é a voz dele. Ensinar nossos descendentes a se entregar. Ensinar nossos descendentes a serem povo de Deus é um propósito. E 4, ensinar nossos descendentes a se entregar, porque Abraão fez vários altares. Altares é lugar de entrega. Ele está entregando aquela terra, ele está se entregando no altar, porque toda vez que tem um altar é lugar de entrega e de conexão com o céu. Altar serve para isso, para você entregar e fazer uma conexão com o céu. Então, ensinar os nossos descendentes a se entregar, levantar altares da vida dele, na vida dele, ao Senhor, e invocar seu nome na caminhada da vida. Saber invocar o nome de Deus em cada passo que você dá na sua vida. Cada passo. Como o Éder falou, né? A última coisa que se converte é o bolso. Pô, converte logo no começo, pô, você vai ficar bem. Né? Tudo. Entrega tudo. Converte tudo na sua vida. Você vai ficar bem. O dízimo não é nosso, tudo vem de Deus. Amém, queridos? Tudo é dele mesmo. A gente não dá dízimo, a gente devolve a parte que é dele. Presta atenção que eu vou falar. O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa casa. O céu é o lugar para a gente vai voltar. Nosso destino não tem a ver com voltar para casa. Isso já está certo. Nosso destino está voltado para fora. Nosso destino e missão é abençoar pessoas, sendo cidadãos do céu na terra, proclamando o Evangelho. As pessoas precisam de uma casa para voltar. Nós temos uma casa para voltar. Mas as pessoas não têm casa para voltar, porque o inferno não é casa. O inferno é condenação. Essa introdução é para quebrar paradigmas. Está quebrando? Amém? Com o propósito da gente ajustar o nosso entendimento às coisas de Deus. E com o entendimento e o conhecimento, libertação. Amém, queridos? E assim a gente segue. Nosso destino e missão é abençoar pessoas, sendo cidadãos do céu na terra, proclamando o Evangelho. As pessoas precisam de uma casa para voltar. O inferno não é casa, é condenação. Vou introduzir a de domingo que vem. Deus nos capacita para sermos bênção na terra. Olha
como eu estou conduzindo a coisa. Estão comigo, gente? Você precisa vir comigo para entender. Ponto 5 aqui da introdução. Deus nos capacita para sermos bênção na terra. As 4 dicas que eu vou repartir com você é para ajudar você a identificar as capacitações que Deus já depositou em você, para você cumprir o seu propósito agora e conectar a tua vida e os teus propósitos pessoais aos propósitos eternos. Fica de pé, vamos orar. Feita a introdução, domingo que vem dou continuidade. Baixa a tua cabeça, por favor. Se essa palavra toda teve sentido para você, com relação aos propósitos de Deus para a tua vida, aquilo que você compreendia sobre os propósitos de Deus e a importância de você levar em conta esses discernimentos, tem a ver com andar com Deus, tem a ver com fazer um autogoverno, praticar um autogoverno, aprender a ser sacerdote, exercer um autogoverno na sua própria vida, para ser treinado para ser sacerdote das nações junto com Jesus. Tem a ver com abençoar as próximas gerações, tem a ver com gente, tem a ver com a formação de um povo, tem a ver com aprender a ser filho, tem a ver em aprender a andar com Deus como pai, tem a ver com tudo isso. E tem a ver com ajudar as pessoas a conhecerem Jesus, para que elas também depois voltem para casa. Amém, gente? Baixa a tua cabeça, ora aquilo que está queimando aí no teu coração, por favor.